Paz do Senhor Jesus, vamos ao próximo estudo da Palavra de Deus, no capítulo 47 de Ezequiel. Tem um respingo do estudo anterior, sobre Gog e Magog. São dois estudos que estão para trás. Está na descrição desta aula, os links. E quero pedir a você que compartilhe este estudo, como também dê um like para poder alcançar mais pessoas, tá certo? E vamos lá. É, Após Gog e Magog, certo? Por quê? É um respingo da aula anterior que está para dar justamente esse estudo agora. Gog e Magog. Gog é um líder mundial que vai ditar as regras do mundo, vai citar seus desejos, como se ele estivesse trazendo paz para o mundo, mas de fato não é paz. Tá certo? Então é uma pessoa que é contra a Israel. E Magog é um território que não tem um local definido. Porém, em alguns estudos, como lá em Ezequiel 38, no capítulo 38, versículo 5, nos mostra que tem 5 cidades que irão invadir Israel, pelas fronteiras. Vai invadir Israel. Isso foi Deus que levou essa profecia para o Ezequiel, quando estava no exílio da Babilônia. E Ezequiel teve essa visão de Deus, do que iria acontecer posteriormente. Então, nessa visão aí, da invasão que vai acontecer de Gog e Magog, certo? Seria o anticristo, teremos a volta de Cristo, que vai estar atrelada justamente a este evento, tá certo? E na volta de Cristo teremos também a Nova Jerusalém, tá certo? Então, esse capítulo 47 de Ezequiel descreve um pouco sobre a Nova Jerusalém, tá certo, gente? Eu selecionei 3 tópicos aqui relacionados a esse capítulo do 47. Primeiro é o local do Monte Moriá. Por que o Monte Moriá? Porque tudo está baseado no Monte Moriá, até o Mar Morto. Segundo, o artigo do Jornal de Jerusalém sobre o Monte Moriá. Ou seja, em Jerusalém, uma equipe lá de engenheiros descobriram algo e houve uma publicação no jornal de Jerusalém. E o terceiro é visão geral do profeta Ezequiel. Primeiro momento eu quero mostrar a você o local do monte, tá bom? Vamos começar por essa parte aqui para a gente ter uma noção. Então veja só, aqui eu tenho, ó, aqui nesse ponto vermelho aqui é Israel, né? Aqui tem todo a nação de Israel. Eu tenho para cá o Egito, ó, você tem uma ideia aqui que é o Egito, tá bom? Eu tenho aqui a Jordânia e para cá eu tenho a África, né, o continente africano. Então aí você tem uma base de onde está Israel. Eu vou ampliar esse mapa, vou dar um zoom para poder entender melhor, tá certo? Vamos entender melhor. Então vou puxar um pouquinho para cá para poder enxergar o que eu quero. Tá bom? Vou trazer para cá, ó. Tá bom? Então tá aqui, ó. Eu estou aqui no mapa de Israel, aqui ó, Jerusalém, certo? Onde tem o Muro das Lamentações, logo aqui tem o Muro das Lamentações. E aqui é o Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele monte que Abraão ofereceu Isaac a Deus, ao sacrifício, onde não ocorreu o fato, né? Ou seja, não teve o procedimento do sacrifício, tá bom? Então no Monte Moriá é exatamente esse local aí, aonde tem aquela cúpula das mesquitas, da mesquita dos muçulmanos, onde eles se apossaram daquela parte do terreno ali e construíram aquela mesquita. Bom, então o que eu estou precisando mostrar a vocês já é a localização, Jerusalém aqui, ó, Jerusalém, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras ao lado, coladinho, certo? Bom, a minha função é mostrar a você que aqui eu tenho o Monte Moriá, porque quando eu encosto o mouse fica aparecendo umas telinhas, né? Eu tenho aqui o Monte Moriá, e para a minha direita, que é justamente o Oriente, certo? O Oriente Médio, vou dar um zoom menos para poder enxergar, vou afastar o mapa, certo? E aqui do meu lado direito, mais um, ó,
No meu lado direito eu tenho aqui essa área azul, ó. Isso aqui é o Mar Morto, certo? Então o capítulo 47 de Ezequiel, onde vamos trabalhar, ele fala que vai sair uma água, certo? Do Monte Moriá em direção ao Mar Morto, que é esse mar aqui, ó. Então esse mar aqui, tá vendo? Vou dar um zoom, ó. Tá aqui o Mar Morto, certo? Ó. Só essa faixa aqui de azul é o Mar Morto, certo? Então ele vai para aí, vai descer para aí a água do Monte Moriá. Então eu vou dando um zoom, vou aumentar o zoom aqui, tá bom? Ó. O bom desse mapa é o mapa mundi, que você pode ver os países, né? E até mesmo dar uma navegada por alguma parte do país, tá bom? Então vamos botar, você já conheceu o local, que é Jerusalém, o Monte Moriá, certo? E já conheceu o Mar Morto, tá bom? Então o capítulo 47 de Ezequiel vai tratar sobre esse percurso que eu acabei de lhe mostrar. O segundo ponto nosso é o artigo do jornal de Jerusalém. Por que esse jornal? Vamos voltar lá. Esse jornal aqui, vou deixar no link aqui na descrição o artigo, tá bom? Porque você possa dar uma olhadinha. Tá certo? Tá em inglês, é só pedir para traduzir, ele traduz aqui. Ó. Clicou aqui com o botão direito do mouse e tem aqui, ó, traduzir para português, você traduz. Mas o que ele diz aqui? Ele diz que tem um rio subterrâneo, muito profundo, em Jerusalém. Ou seja, no local onde tem justamente o Monte Moriá. O que acontece? Vamos lá, fazer uma pequena leitura desse rio aí, tá certo? A caverna com água doce corrente no Monte Moriá. Sobre o rio subterrâneo encontrado. Os engenheiros encontraram uma caverna por acaso enquanto escavavam um poço de 80 metros em profundidade, numa estação subterrânea que serviria a ferrovia de alta velocidade de Jerusalém a Tel Aviv. Quando atingiram a profundidade de 75 metros, eles entraram numa caverna acidentalmente. Só que quando entraram nessa caverna acidentalmente, eles perceberam que era uma água corrente que havia nesse rio subterrâneo, uma água corrente, e eles tiveram a ousadia de fazer a medição. Então eles mediram a largura desse rio, que é justamente 30 metros de largura, com 80 de profundidade. Então veja só. Então veja o quanto esse rio ele é profundo, certo? É um rio profundo. É tanto que o 47 de Ezequiel vai descrever algo ligado a esse rio. Ou seja, não é coincidência. Em 2011, foi quando publicaram esse artigo, 2011, em agosto de 2011, quando publicaram esse artigo. E nessas beiradas desse período aí, foi em 2011 que descobriram justamente esse rio subterrâneo no Monte Moriá. Interessante que o texto de Ezequiel fala alguma coisa de água, certo? E vamos para lá. Então aqui, ó, na próxima página aqui, no capítulo 38, vou dar uma revisão para poder falar o que eu preciso falar. Sem a revisão fica difícil. A aula anterior eu falei sobre Gog e Magog. E falei que o exército de Gog e seus aliados, eles vão invadir Israel pelas colinas, como assim Deus o profetizou na profecia de Ezequiel. Então Deus profetizou que essas nações, as 5 nações irão invadir Israel pelas colinas, e Deus vai brigar nas colinas nos montes com esse povo, entendeu? Aí diz aqui no versículo 19, ó, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Então o próprio Deus já profetizou dizendo que a terra de Israel vai ser sacudida, vai ser abalada, vai ser mexida. Ou seja, vai ter peça que vai sair do lugar. Entendeu? É como se você pegasse uma mesa e balançasse a mesa com um objeto em cima. Alguma coisa vai sair do lugar, não vai ficar no mesmo lugar. Então o que vai acontecer? As características, tudo indica que vai ser um terremoto que Deus vai causar em Israel. Esse terremoto vai fazer com que as pessoas que estão invadindo vão morrer. Todas elas vão morrer. Como eu não sei, mas vão morrer. Tá certo? E aí, eles vão pensar que vão vencer Israel, porque tem muita gente contra Israel, até hoje ainda tem. Então, de fato, Deus vai entrar em cena como ele entrou no Mar Vermelho. Lembra do Mar Vermelho lá?
quando Moisés saiu lá de Faraó, depois de 10 pragas, e se deparou diante de um mar que ali não podia mais fazer nada, não tinha lancha, não tinha barco, não tinha navio, não tinha nada, para Moisés sair com aquele povo. É como se fosse uma causa perdida ali, em frente àquele mar. Então, imagina o pessoal dizendo, e agora, Moisés? Tu nos trouxe para cá, e agora vamos morrer todo mundo aqui, que o exército de Faraó tá vindo aí, ó, todo mundo armado e vai nos matar aqui nesse mar. Aí o que acontece? Quando Deus vê que realmente o homem não tem mais letra em cena, ele sabe que o homem não pode fazer mais nada em letra em cena. Então o caso de Israel, que vai lutar sozinho contra todo esse exército de Gog, são 5 nações contra Israel. O livro fala 5 nações, mas possivelmente vai ter mais de 5, porque os muçulmanos estão crescendo ao redor daquela área. Então vai ser mais de 5 nações brigando contra Israel. Israel sozinha lutando contra esse povo. Aí o que vai acontecer? Quando eles acharem que estão ganhando, Deus entra em ação e Deus faz o quê? O terremoto e outras coisas a mais. Até ele cita que vai trazer uma peste lá relacionada do Egito, né, do Êxodo, uma coisa semelhante àquela. E aí Deus vai vencer. Aí começa agora a história de Ezequiel 47. Essa profecia de Ezequiel 47. Qual é a profecia? Ezequiel toma aquela visão de Deus e tem aquela imaginação do que vai acontecer. E o capítulo 47, versículo 1, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Olha só, vou continuar para depois falar. Para o Oriente que ele se refere é o Oriente Médio. Porque a face da casa dava para o Oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então, repetindo aqui, ele está dizendo que as águas vão sair debaixo do templo, ou seja, debaixo do santuário de Deus, que é exatamente o Monte Moriá. Ou seja, não é coincidência que aqueles engenheiros cavando ali encontraram aquela água. Olha que tudo já está dentro dos planos de Deus. Deus já trabalhou isso tudo certo. E aquele túnel ali de rio, de água que está passando por baixo do Monte Moriá, possivelmente esse rio está descendo pelo Monte das Oliveiras e vai em sentido ao Mar Morto. Mas o que vai acontecer? Não vai haver o abalo sísmico, não vai haver o terremoto que Deus vai causar. Vai romper esse rio que está debaixo do Monte Moriá. E esse rio que vai ser rompido é a minha interpretação, tá bom? É a minha interpretação. Esse rio vai ser rompido e a água vai o quê? Jorrar em direção, como ele diz aqui, ao Oriente. O Oriente Médio, ou seja, na cabeça do Mar Morto. A água vai descer para lá. Aí o profeta tem mais a visão ainda dessa água. Na sua visão, a profundidade deste rio que está descendo em sentido ao Mar Morto. Então veja só, versículo 3. Eu resumi os textos, que são um texto longo demais, aí eu resumi no principal objetivo do que eu quero falar, tá bom? E no versículo 3 diz assim: mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então, veja só, 1000 côvados é meio quilômetro que o profeta andava. Então, ele andou meio quilômetro, aí a água bateu onde? Nos tornozelos. Então, veja só, ele está se distanciando de Deus, ou melhor, de um determinado ponto, certo? Nessa distância que ele vai distanciando, ele vai encontrando, o profeta vai encontrando a profundidade da água. Aí no versículo 4, mediu mais 1000, que dava no joelho. Agora, veja só, os tornozelos, que é no pé da pessoa, passou agora para o joelho. Então está mostrando que a água, aí continua. Mais 1000 davam nos lombos, ou seja, agora já era no queixo da pessoa, no rosto da pessoa. Então, se você observar, a cada meio quilômetro que o profeta estava andando dentro da visão dele, ele estava vendo a profundidade da água. E era já um rio que não podia atravessar. Então, veja só, quando ele andou 2 quilômetros, certo? Dentro da visão dele, andou 2 quilômetros, ele percebeu a distância de 2 quilômetros. Não se sabe se essa distância é na largura ou no comprimento do rio. O que dá a entender que um rio a gente vai medir pela largura. É dentro da largura que você vai descobrir a profundidade dele. Então, no meu entender, é a largura. Tá bom? Por quê?
Porque quando você vai atravessar um rio, na cabeceira do rio, nem todo ele é fundo. Só é fundo quando você chega mais ou menos pela metade do rio. Aí você vai encontrar a profundidade do rio. Como eu já morei em alguns lugares dessa natureza, eu sei muito bem. Aí, ó, o que acontece? Quando ele chega na parte de um rio, ele diz, aqui já não posso mais andar. Por quê? Porque já ultrapassa a minha cabeça. Então, porque as águas tinham crescido. Ele fala aqui, ó, as águas tinham crescido. As que se deviam passar a nado. Olha só, ele agora diz assim, as águas só podem se passar nadando. Rio pelo qual não se pode passar. Então a pessoa não pode mais caminhar pelo rio. O rio já está muito cheio, certo? Então o profeta tem o que? A visão de um rio muito cheio, um volume de água muito grande que está saindo do santuário de Deus em direção ao Mar Morto. Então vamos continuar aqui para terminar. Nessa outra parte aqui, última, no versículo 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental, que é justamente o Oriente Médio, e descem a Campina, e entram aonde? No Mar Morto. Então veja só que a profecia está perfeita, que Ezequiel fez, junto com o artigo e junto com a localidade. Ou seja, a água sai do santuário de Deus, após um terremoto que Deus vai causar, essas águas vão fluir de dentro do rio subterrâneo, vão descer sentido ao Mar Morto, e essas águas vão chegar no Mar Morto. Quando elas chegam no Mar Morto, aí acontece um milagre. Olha só, cujas águas ficarão saudáveis. Olha só, como é que uma água doce vai prevalecer em cima de uma água salgada? Me diga. É impossível. Você que já cozinhou uma vez na vida, você sabe que você bota uma panela de água e uma colher pequenininha, ela domina toda aquela água. Por quê? Porque o sal é muito mais poderoso do que a água doce. Então ele passa a salgar toda a água. Então veja só, como é que esta água que vai sair lá do Moriá, certo? Vem em direção ao Mar Morto e vai se tornar água saudável. Que água saudável é essa? É água que você vai poder beber, é uma água que você vai poder plantar, como diz a própria passagem. Vamos continuar. No versículo 9. Aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Olha só, ou seja, sinal que a água do Mar Morto é uma água que não dá vida, não tem vida alguma. É uma água que, se colocar uma bactéria, ela morre. Se os pássaros passar voando e respirar aquele ar daquele mar, morre também. Ou seja, nenhuma vida sequer sobrevive àquele mar. Não tem peixe nenhum no mar. Então o mar ele tem uma porcentagem muito forte de sal. Dentro do estudo que eu fiz a pesquisa, 35 gramas é para o mar nos oceanos. Então, se você pegar 1 litro de água do oceano, vai dar 35 gramas de sal. Mas, se você pegar do Mar Morto, vai dar 300 gramas por litro de água. Então, é muita água, ou melhor, é muito sal, a proporção é muito grande de sal na água. Então, ó, continuando. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aí, ó, se você analisar direitinho, esses textos do 8, certo? 9 até o 12, está dando referência a Cristo, referência ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem é que cura? Jesus. Quem é que salva? Jesus. Quem é que liberta? Jesus. Quem sara as feridas? Jesus. Então a água está dizendo aí, ó, água doce, está dizendo que quando tocar na água salgada, ela vai curar. Se ela vai curar, é o que Cristo faz. Então veja que essas águas dá referência de Cristo, ou seja, dá referência do reinado de Cristo. Ou seja, Cristo vai estar reinando nesse período. Ele vai estar justamente no reinado dele. Ou seja, a volta dele vai estar justamente atrelada com a Gog e Magog para essa profecia aqui. É tanto que essa profecia, mais na frente, depois do versículo 12, vamos ver a divisão dos territórios, das fronteiras de Israel. E vai ter a divisão das tribos com terras da mesma proporção para todos eles. Então, aqui ele diz, no versículo 12, para terminar, ele diz assim, junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Ele está dizendo
O texto bíblico está dizendo que o que plantar nas margens do rio vai dar fruto para comer. Aí ele continua: não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. De remédio? Então está se referindo a Cristo. Só quem cura é Ele. Só quem transforma é Ele. Só quem dá vida é Ele. Então, Cristo é o quê? A fonte de água viva. É Ele que é a fonte de água viva. Então, se Ele é a fonte de água viva, é Ele aqui. Esta água está representando Cristo na face da terra. É Ele que vai descer do santuário de Deus em direção àquele que não dava vida, que era o Mar Morto. Certo? Porque o Mar Morto ele retém a vida. O Mar Morto retém a vida. Porque o Rio Jordão que está acima e o mar da Galileia que está acima, eles dão vida. Como? Dá vida à planta, a planta nasce ao redor, dá vida aos peixes, entendeu? Dá vida ao povo para beber água. Mas o Mar Morto não. O Mar Morto não dá vida a ninguém. Quer dizer, nem água de lá você pode beber. Entendeu? Porque contém muito sal. Então veja só. Quando chegar toda essa água no Mar Morto, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu achei alguma gravura, né? Essa gravura aqui sobre o Monte Moriá. Interessante essa gravura do Monte Moriá. Aqui está o Monte Moriá, está a mesquita aqui em cima dos muçulmanos, certo? O Muro de Jerusalém está colado com essa mesquita. Não foi eu que desenhei isso aí, peguei na internet. Aqui está o Monte Moriá. Aqui temos o Monte da Oliveira, que é colado, né? E o Vale de Cedron. E a água vai sair de onde? Do Monte Moriá, após Deus causar um terremoto, vai em direção aonde? Ao Mar Morto. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui eu também peguei da internet essa altitude aqui do mar. Veja só, essa linha aqui onde estou passando o mouse é o nível do mar do oceano, certo? É o nível do mar, tá bom? O mar tem um nível. E o Mar Morto, que é essa linha aqui de baixo, certo? É o nível do Mar Morto. Então veja que dessa linha para cá, certo? Parece ser pouco, mas são 430 metros de profundidade para baixo, certo? 430 metros, segundo a pesquisa que eu fiz. O Mar Morto está abaixo 430 metros do nível do mar. Ou seja, é um verdadeiro buraco naquela terra. É a parte mais baixa da terra, é o Mar Morto. Certo? Então, quem sabe que ali seja uma passagem para algum lugar que a Bíblia fala no futuro, certo? Quem sabe, né? Tudo tem, Deus não deixou nada sem porta, né? Ali talvez seja a porta para o inferno, né? Por quê? Porque é a parte mais funda. E Deus, porque fechou com o Mar Morto ali. Ou seja, ali ninguém passa, né? Porque o Mar Morto, né? Isso é só uma especulação que eu estou fazendo, tá bom? Porque, querendo ou não, talvez seja ali no núcleo da Terra, seja ali o inferno, né? Por causa da temperatura que a Terra tem na parte interna dela. Então vamos continuar. Aqui ó, eu tenho uma outra gravura, certo? Essa maquetezinha aqui, mostrando aqui essas plantações, aqui o mar, a beira do mar. E tem uma linha aqui, ó, uma linha que eu estou passando aqui. Ó. Nessa linha aqui é justamente o nível do mar. E olha onde está aqui o Mar Morto, ó, na parte de baixo aqui. Olha como ele está baixo, 430 metros abaixo. E por último, temos aqui o Mar Morto. O Mar Morto vai ter justamente a chegada das águas do Monte Moriá. E vai pegar essas águas aqui, não todas, né? Mas vai pegar essas águas aqui, como diz a profecia. Não vai ser toda a água que ele vai fazer a cura. Não é. Vai ter o charco dela vai estar reservado para o sal, o charco dela. Então, ó, olha assim a quantidade de sal que tem aqui, ó, nessa água, tá vendo? Ó? A quantidade de sal. A quantidade de sal, que gera essa densidade muito forte na água, ela se torna pesada para baixo e maneira para cima. Então, a pessoa, quando é colocada na água, o corpo dela é leve em relação à densidade da água. Então, ela flutua por causa disso. Tá bom? Então, observa aqui, uma pessoa flutuando. Deixa eu aumentar aqui essa pessoa. Certo?
Então tá aqui, ó, duas pessoas flutuando na água, do Mar Morto, mais duas aqui flutuando lendo o jornal, outra flutuando aqui. Por quê? Eles estão flutuando porque a concentração de sal é muito forte nesse lugar. Muito forte mesmo, entendeu? Então, as águas, aí não tem vida. Não nasce planta. Todo ao redor do Mar Morto não existe planta. Todo ao redor, tá bom? Não existe planta. O que está existindo agora ao redor do... Agora não, faz um bom tempo. Desde 1980. O que está surgindo no Mar Morto ao redor são os bolines. São pequenos buracos imensos de água doce. Interessante, né? Onde tem água salgada, tem água doce também. Incrível, não é isso aí? Ou seja, tem aqueles buracos imensos. São 200 buracos por ano que surge. Certo? A pesquisa que eu fiz de cientistas de lá da universidade, eles dizem que são 200 buracos que surgem durante o ano. Então imagine quantos buracos vai ter cada ano, tá bom? Então o número está crescendo muito, o número de buracos, a água está recuando, cada dia que se passa, recuando cada vez mais. Então as águas dos bolines, que é água doce, junto com a água do Monte Moriá, é que vai inundar todo este mar, tá certo? Vai transformar a água de sal em água saudável. Ou seja, aquilo que não é mais, que não dava vida, vai passar a dar vida. Por quê? Porque Cristo é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a vida. Então esse período aí desse rompimento das águas vai ser o período de Cristo. Amém? Então está aí o estudo sobre o Ezequiel 47, sobre o Monte Moriá, sobre o artigo e sobre a visão do profeta. Qual foi a visão do profeta? E a visão dele é que vai sair uma água do santuário de Deus e vai irrigar o mar Morto e lá vai dar vida, tá certo? Vai ter vida. Para a água da vida é só Cristo, mais ninguém, tá bom? E vai sair de onde? Do trono de Deus. Então está perfeito a visão do profeta, encaixando perfeitamente. E o artigo não apareceu por acaso. O artigo veio no momento certo, ou seja, tudo se cumprindo dentro do determinado de Deus. Amém? Deus abençoe você.